A paz, meu amigo, meu irmão, paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei a hora que você está ouvindo esse podcast, mas é um privilégio ter você aqui, esse é o podcast Liderança do pastor Klaus Piragini, e eu fico muito contente de poder receber vocês aqui, participar, e obrigado por esses 10 mil inscritos no canal, viu? Uma benção, muito bom. E não esquece de você se inscrever, se você gostar desse tema de hoje, se você viu algum outro tema, se inscreve no canal, curte o sininho lá, aperta o sininho para a gente poder estar junto e curte, né, o podcast, que isso ajuda muito. E quem está ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify e pelo iTunes, Deus abençoe a vida de vocês, é sempre bom ter vocês aí ligados com a gente. Bom, hoje estou aqui com um amigo querido, um cara que é um mentor para mim, aprendo muito, confio muito, eu tenho uma amizade há 12 anos, 13 anos, e esses 13 anos ele tem me mentorado, tem me ensinado muita coisa. Eu acredito que ele tem sido um dos meus mestres. Então, trago para vocês aqui em primeira mão um dos meus mestres, Anésio Rodrigues, que vai ensinar a gente hoje sobre liderança e avivamento. Prazer estar aqui com vocês. Mas, Klaus, você sempre exagera comigo. Exagerei nada. Gente, isso... Põe pela metade, obrigado. Mas muito prazer, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado estar aqui com você. Todo ano eu começo o podcast com você e esse ano eu não comecei, puxa, eu fiquei triste, mas graças a Deus você pôde vir aqui ensinar a gente. Obrigado, né? Klaus. E hoje nós vamos falar um tema que eu acho que você tem ministrado, né? Que é a questão do avivamento, só que nós vamos levar para a liderança, né? Liderança precisa ser avivada? Boa pergunta, claro. Aliás, a ideia que Charles Finney, por exemplo, que foi um grande avivalista, traz, é que primeiro precisa queimar o coração dos líderes, né, da igreja. Antes disso, abrasar o coração de todo o povo, né? Então, se o líder não está com uma visão que está queimando dentro dele, se ele não está com um desejo muito forte de que algo aconteça, ele vai perder a motivação e aquilo vai ser como uma onda sobre a igreja. Uma outra forma da gente pensar é o seguinte, aquele salmo... Sim. É disso que nós vamos falar agora, mas antes, deixa o Anésio se apresentar, né? O Anésio é pastor da Comunidade Carisma de Osasco. Mas é disso que nós vamos falar, vai ser quente hoje. Tá bom. Primeiro, tá bom, sou Anésio Rodrigues, casado com a Magda, uma querida e sábia, 2 filhos que são maravilhosos, André e Eduardo, ou Dedé e Dudu, né? Um com mente de cientista, o outro com mente de administrador, e bem diferentes os dois, né? Um bem introspectivo, o outro completamente extrovertido, e essa é a minha família. Então, primeiro vem família. Sim. Aí depois vem a igreja e ministério. Sim. A igreja, eu sou pastor na Carisma, em Osasco. É uma igreja que eu sou o cara mais suspeito de falar dela. Mas sou apaixonado por aquela igreja. Amo demais todos aqueles irmãos. A nossa experiência lá tem sido muito boa ao longo desses anos todos, né, que estamos lá como igreja. E é isso, sou pastor desde os 19 anos de idade. Né? Alguns acham que eu nasci pregando, já pregava no ventre da mãe, porque eu sempre fui ligado com a igreja, né? Nunca me desviei da igreja, não sei o que é desviar, o pessoal às vezes conta a história, desviei, voltei, ou me converti. Eu me converti com 8 anos de idade. Sempre fui. Né? Sempre firme na igreja, minha história dentro da igreja, minha cabeça dentro da igreja, eu amo a igreja e tá aí, estou aqui para servir a igreja. Muito bom. Quantos membros tem uma Carisma hoje? Qual é o tamanho da Carisma? Eu sei que é muito grande, olha, né? Só para quem está conhecendo aqui... Ele me deu um café aqui, o café vai esfriar e tá uma delícia o café. Eu fiz de propósito, gente. E eu não gosto de café frio, o café tá quentinho, dá licença. Eu conheço, né, e sei que é uma igreja muito grande, mas talvez quem está assistindo a gente não conhece. Então, quem quiser conhecer a Carisma, for de Osasco, Barueri, região, sim, né? Sim. Ela tá ali perto do 18, ali é 18. Ali é Quitaúna. Quitaúna. A Carisma fica em Quitaúna e se alguém quiser ir por lá, ela é fundo ali com o Rodoanel, né? Então é ali em Quitaúna.
muito próximo do Colégio Pio X, quem é da região conhece, mas quem não é, basta colocar no Waze ou qualquer lugar, coloca Comunidade Carisma, pronto, você chega lá, tá feito. Né? Chega lá, no Google Maps, onde for, você chega lá na Carisma, é fácil. Rua São Bento. Rua São Bento, mas não coloca Rua São Bento, porque tem 2 Ruas São Bento em Osasco. Eu já me perdi nisso. Então coloca Comunidade Carisma que chega lá. Tem culto 8h30 da manhã, tem culto às 11 da manhã e tem culto às 18 horas. São 3 cultos para poder ficar tranquilo lá e caber todo mundo. Então vamos voltar lá, você estava falando do coração do líder que precisa ser avivado, né? É isso, porque o texto bíblico... Agora é com você, né? Vou só prestar atenção. Tem um texto bíblico que fala, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e cai sobre seus ombros. Então é interessante isso. A Bíblia também fala que o governo de Deus está sobre os seus ombros. Eu acredito que essa ideia dos ombros tem a ver com a liderança da igreja. Porque o cabeça é Cristo. O cabeça da igreja não é o pastor. A cabeça da igreja é Cristo. Então o pastor ou os pastores da igreja são os ombros da igreja. Então eles estão ali muito próximo do cabeça, eles recebem imediatamente a unção que vem do cabeça, que é Cristo, passa sobre os ombros para depois vir sobre todo o corpo. Então é importante que os líderes experimentem uma forte experiência com Deus. E isso tem que vir através de quebrantamento, de tempo com Deus, de se encher com o Espírito Santo, de práticas diárias. Nesse sentido, eu diria que talvez nesses dias nós estamos precisando de um avivamento metodista. Não é? O que é isso? É um tema que eu encontrei e eu acho que ele define muito bem o que a gente está precisando. Os metodistas vão gostar do que eu estou falando. Para quem não conhece, o metodismo surgiu dentro do anglicanismo com John Wesley. E John Wesley foi um pregador onde ele tinha uma pregação desafiadora e as próprias igrejas fecharam as portas para ele. Então ele foi pregar na rua. Ele pegava uma mesa, punha no meio da rua, subia em cima da mesa e começava a pregar. Esse era John Wesley. E John Wesley, ele até usou a expressão, a minha paróquia é o mundo, né? E ele pregava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e terem a experiência que eles chamam da experiência da graça e da segunda graça. Essa segunda experiência da graça, que é chamada pelos pentecostais de o batismo com o Espírito Santo, é uma experiência de uma renovação espiritual que todo cristão deve experimentar. Só que o John Wesley ensina que você recebe essa experiência da graça de Deus, mas é a sua responsabilidade de mantê-la. É Deus quem dá o avivamento. Ou até eu diria, como diz no texto bíblico, Deus deu arrependimento a Israel. Então, Deus é que dá o arrependimento para nós. Mas somos nós que temos que manter esse coração abrasado para Deus. Como? Leitura da palavra, oração, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Então, isso diariamente, metodicamente. Por isso os metodistas, que usavam métodos, né? A importância de você ter métodos de disciplina para você se manter cheio do Espírito Santo. Não está longe das Escrituras isso. Ao contrário, para mim explica o texto de Efésios 5. Efésios 5,18 fala: não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Todo mundo conhece esse texto. Vamos interpretar o texto um pouquinho. Primeiro, o pessoal fica discutindo o vinho. Pode beber vinho, não pode beber vinho. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de não se embriagar. Esquece o vinho. Sim. Eu vou tirar o vinho. Então não se embriague com álcool? Pode ser. Mas também não se embriague com pornografia. Não se embriague com televisão demais. Não se embriague com o seu namoro demais. Não se embriague até com lazer demais. Lazer é bom, mas tudo que é demais. Quando você pega o texto de Eclesiastes, ele alerta muito sobre o problema do demais. Tanto que ele fala, não ser demasiadamente justo, não ser demasiadamente pecado. Sabe? Como assim não ser demasiadamente santo? O problema não está no santo ou não santo, está no demasiadamente. Não é? Então, o texto começa falando que tudo que é demais, né?
Você precisa ter um equilíbrio. Então não se distraia demais com as coisas. Existem muitas distrações no mundo. Usando um texto de 1 Coríntios 14, fora do contexto, mas que cai muito bem aqui, há muitas vozes no mundo, né? Diz ali Paulo. Então, cuidado, a gente tem muita informação. Você não precisa usar o celular o tempo todo. Você não precisa estar sabendo de todas as notícias o tempo todo. Você não precisa estar sabendo tudo que está acontecendo na mídia o tempo todo. Entendeu? Não precisa. É desnecessário. Separe esse tempo. Você não tem tempo para ver rede social? Separe esse tempo para ler um capítulo da Bíblia Sagrada, para ter um tempo de oração, que seja 1 minuto, 2, 5 minutos de oração, mas vai orar, meu Deus do céu. O que não pode é não fazer, entendeu? Então, se metodicamente fizermos isso, vamos nos encher do Espírito, que é o que Paulo diz, enchei-vos do Espírito, só que eu vou corrigir esse enchei-vos já já. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graça a Deus em tudo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, marido amando as suas mulheres, mulheres amando seus maridos, os pais respeitando os filhos dos pais, empregado, patrão, empregado. Essa prática diária, essa vida cristã que eu chamo de vida cristã normal, não a vida cristã comum. Comum é o que está todo mundo fazendo, mas normal nessa norma de Deus, nos mantém cheios do Espírito Santo. Então, por que os cristãos hoje estão tão vazios do Espírito Santo? Porque eles preencheram, tem muitas vozes no mundo, eles estão ouvindo muita coisa que não a voz de Deus. Não estão tendo esse tempo diário aos pés do Senhor. E aí o texto, 5,18 de Efésios. Na tradução de Almeida diz enchei-vos do Espírito. Mas as traduções mais novas, como NVI e algumas outras, elas entenderam que o tempo do verbo ali, ele está no modo dele não ativo, ele está num modo receptivo, ou seja, deixai-vos encher pelo Espírito e não enchei-vos do Espírito. Então, não é uma atitude que eu tenho que fazer, não, é o contrário, deixa, ele vai te encher. Mas como eu faço isso? Cantando ao Senhor, estudando as Escrituras, orando, um avivamento metodista. E o que seria avivamento para você, assim? Eu acho que você já desenvolveu um pouco, mas para ser bem explícito, né? Um despertamento na igreja. Avivamento é quando a igreja é despertada, toda ação do Espírito Santo, ela vem para glorificar Jesus. A gente confunde, às vezes, avivamentos com sinais e prodígios. Sinais e prodígios são, na minha opinião, cobertura do bolo, entende? Consequência do avivamento. Eu acredito em sinais e prodígios, mas sinais e prodígios não são sinais de avivamento. Para mim, o sinal do avivamento é arrependimento. Arrependimento dos pecados, a igreja voltando o coração para Deus. Então, recentemente nós tivemos aqui, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury, ou Osborne, fala o que você quiser falar, é o nome de um cara, sei lá que nome é esse que a mãe inventou para ele, né? Mas nessa universidade, o que aconteceu? Simplesmente os jovens receberam uma palavra simples. Eu assisti a pregação do pastor que gerou o avivamento lá que eles falam, né? Eu assisti a pregação, simples de tudo. Ele está falando do amor de Deus. E falou para aqueles jovens, olha, em alguns meses nós vamos terminar aqui, alguns jovens vão embora da faculdade, da universidade, e eles não estão salvos. Então vamos orar por eles, né? E eles sentiram contrição no coração. Eles sentiram que eles tinham que orar pelos seus amigos para que eles fossem salvos. O pastor terminou de pregar, eles continuaram ali orando. Como é um lugar onde o pessoal mora na faculdade, alguns não voltaram para o quarto, continuaram orando. O pessoal do quarto notou que eles não voltavam, foi lá ver o que era, se juntaram na oração e o culto não parou por 10 dias. E lá era assim, o pessoal cantava, alguém dava testemunho, oravam, alguém dava testemunho, cantava, vinha um dos pastores lá, pregava. E assim, mas só entre os jovens da universidade. Aí começou a vir gente de outros lugares. No final de semana, que foi aqui o nosso carnaval, eu não estou falando de uma coisa tão distante, né? A gente fala de avivamento, pensa em 1700, 1800, né? Isso aí aconteceu na semana do carnaval aqui, nossa. Enquanto o Brasil estava aqui no carnaval, lá estava acontecendo isso. E naquele final de semana do carnaval, o sábado e domingo, que lá não é feriado, né? É igual o nosso aqui, que emenda até terça. No sábado e domingo lá, 20 mil pessoas chegaram na cidade, segundo a prefeitura local. A cidade tem 6 mil habitantes.
Então você imagina o reboliço que foi na cidade para ver aquilo tudo, né, que estava acontecendo. E veio gente de tudo quanto é canto para ver o que estava acontecendo lá. E eu vi várias narrativas de irmãos que lá estiveram e todos falam o seguinte, falam, olha, é uma coisa simples, tem nada de espetacular, mas você sente no ar um amor muito forte e uma sensação de que você precisa se acertar mais com Deus. Então, o povo estava se arrependendo, buscando a Deus, acertando seus caminhos. Então, é isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? Tem esse texto também. Uma coisa que... Então, Deus vai ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra. Não, tem uma coisa interessante que você falou, eu queria buscar de novo, é a questão do avivamento como despertamento de algumas áreas, né? Porque às vezes a gente acha que avivamento é, como você falou, milagres, né? As pessoas pensam que é sinais, prodígios, né? Eu me lembro de uma frase, eu não lembro de onde eu li isso, mas que dizia o seguinte, que às vezes a santidade não é o que você coloca, mas é o que você tira, ou às vezes é o que você coloca, né? Na verdade é o contrário. Não é o que você tira, mas o que você coloca às vezes, né? Que é o que você estava falando, né? De orar e tudo mais, né? Existe um avivamento que Deus possa levantar em áreas específicas? Por exemplo, a igreja foi avivada para projetos sociais. A igreja foi avivada para projetos missionários. Sim. Ela não se preocupava com isso. Sim. E a gente pode chamar isso de avivamento? Sim, claro. Dois assuntos aqui que você tocou. O primeiro, recentemente lá na Carisma, eu trouxe uma ministração chamada Avivamento e Santidade. E nessa ministração eu falei o seguinte, a gente quando pensa em santidade, pensa, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Eu falei, peraí gente, não é por aí. O chamado é para a gente se encher do Espírito Santo. Se eu me encho do Espírito Santo, eu estou falando de santidade. Então, se eu me encher do Espírito de Deus, eu não vou querer o pecado. O pecado não vai me atrair. Se você, falar até olhando para a câmera aqui, olha, se você está me ouvindo e você tiver uma experiência com o amor de Deus na tua vida, nenhum outro amor nesse mundo vai ser sedutor para você. Por causa desse amor que você está, do amor de Deus. O amor de Deus suplanta tudo na nossa vida, é maior do que qualquer outra coisa na nossa vida. Então uma pessoa cheia desse amor de Deus, ela não quer outros amores no mundo que vão desviá-la de Deus. Então santidade, ao invés da gente ficar preocupando em me dar uma lista de coisas para eu não fazer, por isso que eu falei que é um avivamento metodista que a gente precisa. Eu vou te dar uma lista de coisas para você fazer. Sim. Vai te encher com o Espírito Santo. E é simples. Tem um tempo de oração. Tem um tempo de estudo bíblico, ou até um tempo de adoração, pode ser dentro do carro. Eu quando dirijo, por exemplo, agora, vindo para cá, ou no caso agora que eu vou embora, eu vou ligar o somzão bem alto no meu carro, aí vai o meu gosto pessoal, Osana Music, boto lá em cima, Osana Integrity Music, qualquer canção deles mexe demais comigo, canto bem alto, adoidado, é meu tempo com Deus ali. Eu tenho certeza, isso me enche com o Espírito Santo, entende? Então a gente precisa dessa experiência. A segunda coisa que você falou, na igreja. Eu acredito o seguinte, olha só. Quando eu falei que o avivamento tem a ver com arrependimento, lembra-se que a palavra arrependimento é a palavra... nós estamos falando de metanoia, de mudança de mente, de mudança de direção. Eu ia nessa direção, não vou mais, eu vou para essa. Que tem muita gente que pensa que arrependimento é ficar chorando. Verdade. Eu posso me arrepender com uma simples decisão. Se você me fala uma coisa aqui agora e eu tenho certeza que Deus falou comigo, eu posso me arrepender e falar, mudei, não vou mais fazer isso. Estou convencido. Não é isso que o Espírito Santo faz com a gente? Não é? Nos convence do pecado, nos convence que eu errei o alvo, me convence que eu estou na direção errada. Qual é o contrário disso? Arrependimento. Mudei minha direção e vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Então, um despertamento, eu gosto mais da palavra despertamento que avivamento. É que avivamento está na moda, a gente está usando avivamento, né? Mas um despertamento pessoal, ele me coloca de volta na trilha, no caminho. Ele me fez eu arrepender. Eu estava indo na direção errada, agora eu vou para a direção certa. Então, se eu estou na direção certa, fazendo o que Deus quer, sendo o que Deus quer para mim, eu começo a entrar dentro do centro da vontade de Deus para a minha vida. Aí, meus dons vão fluir. E sejam quais for.
Por exemplo, até dons que talvez eu não conhecia. E outra, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito de Jesus, cheio da vida de oração de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da compaixão de Jesus. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai mais olhar um mendigo na rua da mesma maneira, se você olhar com os olhos de Jesus. Sim. Entendeu? Por isso a igreja, eu acho que ela se desperta para tudo. Ela se desperta para obras sociais, ela se desperta para as boas obras, né? Ela se desperta para o amor fraterno, o amor entre os irmãos. Ela se desperta na contribuição, porque você deixa de ser mesquinho, você passa a ser generoso. Ela se desperta na comunhão dos santos, ela se desperta nos cânticos, porque quem está apaixonado canta diferente. Ela se desperta naqueles que já servem na igreja, porque aqueles que servem como quem vai servir ao Senhor, né? E tudo que fizer, quer por obra, faça em nome de Jesus. Está lá no mesmo texto que vai falando sobre encher-vos do Espírito, né? Deixai-vos encher pelo Espírito. Então, o músico não vai tocar da mesma maneira. Quem vai cantar não vai cantar da mesma maneira. E o pregador não vai pregar da mesma maneira. É isso. Eu às vezes eu sinto que as pessoas ficam esperando as manifestações para entender que há um despertamento, né? Mas eu acredito muito que, claro, existem manifestações, 10 dias de culto, né? Isso é uma coisa linda, né? Mas eu acredito que às vezes Deus traz despertamentos pela necessidade, pela emergência de uma situação, né? Eu até diria que o despertamento vem, porque quando que se aviva algo? Quando está morto. A igreja que está morta precisa de um avivamento. Sim, sim. A igreja que está viva não precisa de um avivamento. Avivamento é uma ocasião, é um momento. Avivamento não é para sempre. Avivamento é um despertamento temporário. É uma ação emergencial do Espírito Santo para ressuscitar uma turma que está morta. Mas para quê? Para viver uma vida normal. Porque é o seguinte... Não uma vida... Não uma vida de montanha, de Monte da Transfiguração. Não, eu ia fazer uma piada, mas vai cair bem. Uma vida de super-herói, né? Que o pessoal acha que vai virar o X-Men, né? Que agora ele vai ter revelações. Superpoderes e tal, né? Pelos poderes do Espírito Santo, né? De Grayskull. É por isso que o pessoal me critica. Olha o que eu fui falar aqui. Uma vida de X-Men. A gente, entre amigos, a gente sai essas coisas, né, Paulo? Sai essas coisas, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas dão essa confusão. Mas deixa eu voltar um pouquinho para trás, assim, senão a gente vai perder um assunto muito legal que você falou. Eu até estava esquecendo. Você falou um pouco sobre esses hábitos ruins que a gente tem, né? Você usou, não termo hábito ruim, mas você usou o termo de coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, que estão fazendo mal pra gente e tal, né? Eu poderia dizer então que na vida de um líder, seja ele espiritual, seja ele um líder secular, né? Existem momentos que há um despertamento para esses hábitos ruins, né? Que estão nos autodestruindo, né? Perfeito. Prega você, Cláudio. Você que falou. Porque isso é perfeito isso. Você que falou. Né? Porque isso é perfeito. Eu vou um pouco mais fundo, aí você continua, porque eu queria trazer isso aqui à tona, né? Eu tenho pensado um pouco nesses bad hábitos que a gente desenvolve, né? Por exemplo, um bad hábitos que eu estou tentando diminuir embora não seja, né, eu não seja um cara viciado nisso, né, mas é a questão de assistir séries, né, né, esses entretenimento. Entretenimento. Então eu percebo que, por exemplo, às vezes você pega uma série lá de 10 temporadas e assiste as 10 temporadas com 20 capítulos, né, e você não percebe que aquilo estava produzindo em você uma série de hábitos ruins, não só de assistir a série, mas hoje eu vi numa pregação antiga do David Young-Shu ainda, né? Quarta Dimensão, estava vendo a pregação dele de novo, e lá naquela época, né, que eu sei lá que ano que é aquilo... Década de 80. Lá naquela época, ele já falava sobre a gente viver vendo esses filmes, e aí ele falava o seguinte: filme de terror produz situação de terror, né? Sentimento de espanto, né? De medo. Filme de romance produz excitações. Filme de cenas assim de perseguição, tal, pânico, medo, né? Ele começou a falar sobre isso. E me lembrei que lá no seminário, eu já vou passar a bola para você, né? Mas lá no seminário eu fiz um teste no seminário, que a minha matéria do seminário era o seguinte: eu tinha que fazer uma pesquisa
durante uma semana, a quantidade de estupros, violência, de sentimentos, de pensamentos que aconteceram, né? E essa quantidade que gerou... Aí cheguei na conclusão naquela época, 80 estupros no período nobre, não sei quantas, eu não lembro, mas que era uma pesquisa, né? E aquilo tudo produzindo na gente. Então são hábitos ruins que às vezes a gente precisa despertar para dizer, olha, eu vou mudar esse hábito para poder ler, para poder estudar, né? Para poder enxergar. E o que você acha disso? Vamos lá. Eu acho que a gente precisa buscar algo chamado equilíbrio, por isso que eu sempre uso o termo vida normal. Vamos pensar na palavra equilíbrio. No equilíbrio, se eu tenho uma barra na minha mão, me permito usar esse aqui como exemplo. Eu tenho uma barra na minha mão aqui, mas essa barra ela está assim. O ponto de equilíbrio para ela não é eu ficar no meio. Eu tenho que vir aqui para a ponta para trazer equilíbrio para ela. Então, o importante é trazer esse equilíbrio. Algumas vezes na vida da gente, se você está demasiadamente, você exagerou no seu lazer, no seu entretenimento, sua dose de entretenimento está uma overdose de entretenimento, de novo eu falo, não vos embriagueis com entretenimento, né? Então você tem que ser, nesse sentido, você tem que tomar tudo de radical. Você tem que ir lá para o outro lado para você trazer um equilíbrio. Você vai ficar radical um tempo, né? Para trazer equilíbrio. E depois que equilibrou, você não pode ficar lá na ponta, senão você vai se desequilibrar, você vai ficar um fanático. Então você vai ter que vir para o meio novamente. Qual é o que eu aconselho? O que eu aconselho é, vamos procurar ter uma vida equilibrada. Se eu tenho uma vida equilibrada, eu não vou precisar ir para esses extremos. Sim. Então, Klaus, você prega aqui os domingos, você prega durante a semana, você atende pessoas, você lida com gente. Se você não separar um tempo sozinho para um lazer, pode ser para um videogame, pode ser para uma série, pode ser para jogar um futebol, pode ser para jogar um xadrez, ou pode ser, sei lá, pular corda, não sei o que você faz. Tem que ser alguma coisa, ou andar na rua, alguma coisa que é lazer para você. Se você não fizer isso, você vai se estressar. Sim. E aí, estressado, você diminui a sua percepção até das coisas espirituais. Então você precisa ter uma vida equilibrada. Agora, se você percebe que a dose de lazer está demasiada, então você precisa ser mais radical, começar a cortar bastante. Mas tem mais um detalhezinho só que eu ia pôr, só mais um detalhezinho. Volta para o embriaguez do vinho, gostei. É importante só esse detalhe aqui. Agora, há momentos na vida da gente, períodos, que Deus requer de nós algo que eu chamo de período de jejum ou de deserto. Esses períodos se dá por uma ação de Deus. Porque é o seguinte, eu não sei o meu futuro, nem você. Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Porque ele é atemporal, ele está na transhistória. Deus é o eterno, ele não está dentro do tempo. Então, Deus está olhando o futuro. Ele sabe que você vai precisar de uma carga maior do que a que você tem agora. Ele sabe que para enfrentar uma coisa que você vai enfrentar daqui a uma semana, por exemplo, daqui a um mês, ele sabe que você vai precisar estar muito mais sensível do que você já está hoje, mas vai precisar de uma dose maior. Então ele vai te chamar para o deserto, te chamar para um tempo com ele. Quando eu chamo deserto, é um tempo que você não ouve mais nada, mais ninguém, você e ele, entendeu? Ou um tempo de jejum. E quando eu falo jejum, não é ficar sem comer. O jejum, para muita gente, é desligar a televisão. O jejum, para muita gente, uma pessoa hoje, por exemplo, estava desesperada porque o celular travou e não sabia como fazer o celular destravar e parou naquela tela. Como é que eu vou fazer hoje? Eu falei, um dia sem celular, que maravilha! Eu vi que teve quase um pânico na mente da pessoa, entendeu? Por causa disso. E eu falei, essa pessoa está precisando de jejum, entendeu?
Vou tirar do âmbito espiritual agora e vou pensar o seguinte: eu não sou cristão e eu preciso me despertar, eu estou vivendo um tempo de apatia na minha liderança. Tá. O que você aconselha? Bom, eu estava falando como pastor sobre igreja e experiências estritamente aqui, vamos chamar assim, de religiosas, tá? Dentro do âmbito da igreja, né? No bom sentido da palavra religioso, tá? Dentro do âmbito da igreja. Porque você falou de alguém que não é da igreja, então eu estou usando um termo assim. Eu diria o seguinte: se você é um líder, se você é uma pessoa que tem uma empresa, você é uma pessoa que é um líder de uma equipe, ou você é um autônomo, você é a empresa e você tem o seu negócio. Eu acredito que você também precisa de um despertamento da seguinte forma. Se você não é apaixonado pelo que você faz, você não vai dar o seu melhor. Mas se você está desempenhando, está vendendo, está liderando, ou faz alguma coisa, mas você tem paixão por aquilo que você faz, por que não crescer nisso? Quem são os seus mentores? Quem são os caras que te inspiram, por exemplo? Eu estou dizendo isso porque tanto você quanto eu não fomos pastor a vida inteira. Assim, eu sou pastor desde 19 anos, sim, mas meu sustento veio também por eu trabalhar fora. E eu já trabalhei com agência de publicidade, já trabalhei com uma multinacional de tecnologia. Né? Quando eu trabalhava com a multinacional de tecnologia, uma das coisas que eu mais fazia era ouvir esses caras. Se você quiser, tem narrativas aqui de apresentação de Steve Jobs, por exemplo, que se bobear eu falo de cor a narrativa do cara, porque eu tinha que beber daquela fonte. Para quê? Para ter um pouco da mente do cara, da ideia do cara, da paixão que o cara tinha. Como é que eu ia vender os produtos daquela empresa se eu não conhecia a mente do CEO daquela empresa, por exemplo, né? Então eu tinha que amar aquilo, então eu me deixava me apaixonar por aquilo para fazer, entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu estou fazendo uma faculdade de reportagem, o que eu faço? Poxa, vai ver bons repórteres, usa o seu Twitter, por exemplo, para seguir repórteres, gente inteligente e tudo mais dentro dessa área. Você precisa ter sempre uma referência de gente que faz melhor do que você, que te inspira. Um músico uma vez disse isso para mim, ele falou: olha, quando você é o músico melhor da banda, você para de crescer. Você sempre tem que ter um cara melhor do que você. E se não tem na tua banda, se vira. Acha um cara fora para você observar o cara, babar no cara, aprender com o cara, porque você tem que ser... Porque senão você para de crescer, você não vê nada acima de você, você não cresce. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre lendo. Então, para esse empresário, para esse homem de negócios, ou seja um vendedor, ou seja o que for, não estou falando nada de igreja. O mesmo conselho também serve. Será que você não está fazendo entretenimento demais na sua vida? De repente ele precisa cortar o entretenimento e tornar o entretenimento dele assistir palestras, assistir um pouco mais de palestras do TED, por exemplo, que te traz ideias com caras totalmente diferentes de você, ampliar tua mente, ampliar tua visão, ler livros novos. Se o cara não faz isso, ele morre. Tá, mas vamos pensar que você... O negócio dele morre, né? Você tá num negócio que você ama, você tá apaixonado, mas você tá começando a ver que o voo do avião tá caindo, né? Você tá perdendo a altitude, você tá perdendo a força. Sim. Tem um conselho para esse cara? O meu conselho é de pastor. Vai para os pés do Senhor Jesus. Fala com Deus, meu caro. Como é que você quer ser criativo sem estar conectado no Criador? Não dá. Eu tô amando essa sua vibe agora avivalista. Tô gostando demais. Eu tenho que ser claro. Puxa vida, tem que ser claro, porque... maravilhoso. A nossa criatividade vem de Deus, entendeu? Vem de Deus, vem do nosso contato com Ele. Eu acho muito difícil que um ateu esteja me ouvindo nesse momento, eu acho muito difícil. Mas se estiver me ouvindo, respeito o seu ateísmo, respeito, e aliás até admiro, né? Porque... Tem que ter muita fé. Não, o cara tem que ter muita fé para não acreditar em Deus, entendeu? Ele tem mais fé do que eu. É mais fácil acreditar do que não acreditar, né? Eu respeito, claro. Mas assim, cá entre nós, vamos falar aqui agora em termos de específicos, né? Não dá para você ser um professor de história motivado se você não estuda história. Sim.
Não dá para você ser um jogador motivado se você não olha os grandes craques por aí e fala, eu preciso aprender essa ginga que o cara tem. Você tem que se treinar, você tem que buscar se inspirar em alguma coisa, né? A mesma coisa para pastor, vamos ser sinceros. A gente tem que procurar cara que prega, que desafia a gente. A gente tem que ver a igreja melhor do que a nossa. Eu preciso ver o Ministério de Música melhor do que o da minha igreja. Eu preciso ver ideias novas de empresas. Eu trago ideia de tudo quanto é lado, entendeu? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios. Provérbios diz assim, eu passei no campo do preguiçoso e ele viu que estava cheio de urtiga. E aí diz assim, vi, considerei e aprendi a lição. Ora, se até do campo de um preguiçoso o sábio tirou lição, eu tenho que sair por aí olhando tudo e tirando lições para a minha vida, entendeu? Eu quero ouvir o CEO da Microsoft, ver o que o cara está fazendo lá. Mas por que? Sua área de tecnologia? Não, eu sou pastor de igreja. Mas o cara vai me dar alguma ideia de alguma coisa que ele está fazendo lá que eu quero fazer também, entendeu? Ou uma maneira de lidar com os funcionários, uma maneira de lidar, de organizar a empresa. Eu me lembro o dia que eu entrei na Google aqui no Brasil. Eu entrei lá, olhei tudo aqui e falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa isso daqui. E já fui pensando lá na Carisma. Eu falei, eu quero mudar algumas coisas aqui no nosso escritório, na nossa maneira de ser. Tem que ser em busca de boas ideias, né? É isso que motiva a gente. Você estava falando, eu lembrei de um livro do Jack Welch que chamava Paixão para Vencer. Eu li muito Jack Welch, muito bom, cara. Ele falava assim, aprenda com o sucesso dos outros. Isso. E eu acho que nós brasileiros temos um pouco de problema com isso, né? Uhum. A gente, culturalmente falando, a gente gosta de criticar o sucesso dos outros. Sim. Né? Não aprender com o sucesso dos outros. É como se a gente falasse assim, aquela pessoa teve sucesso, mas é porque ela foi beneficiada, porque não concordo com ela. Geralmente a pessoa tem uma crítica sobre o sucesso de alguém, né? Uma pessoa chegou para Dwight Lyman Moody. Para quem não conhece Moody, eu recomendo que você procure na internet e estude um pouco a vida desse homem, que é fantástico, um grande pregador, final de 1800, início de 1900. E chegaram uma vez para ele 2 seminaristas e falaram assim, nós não gostamos do jeito que você evangeliza. A resposta do Moody foi, eu prefiro o jeito que eu evangelizo do que o jeito que vocês não evangelizam. Não é? Então às vezes a gente está criticando alguém que não está fazendo. Eu me lembro de uma cena agora. Eu estava no centro de São Paulo, tinha um irmão que vivia fazendo críticas a tudo quanto era. Ele escrevia livros, geralmente criticando qualquer movimento novo que surgia. E eu encontrei com esse irmão, estávamos conversando, e na época ele estava criticando o Yang Show. E eu gostava muito de Yang Show. Isso te dou até o ano, 1988. Eu pastoreava uma igreja que tinha 100 membros, um pouquinho menos de 100 membros, né? A igreja. E a igreja dele era desse tamanho também, né? E ele falando mal do Yang Show, e eu ouvindo, sem conseguir interrompê-lo, né? Porque ele não conseguia. Eu não ia falar para ele que eu gostava demais do Yang Show, porque eu falei, o cara tá criticando pra caramba, eu vou falar que gosta, cara, muito sem graça. Mas eu achei uma outra maneira de deixar ele sem graça. Foi de propósito, claro. Eu falei, que coisa, né? Foi irônico. Falei, que coisa, né? Eu tô lá quase chegando em 100 membros, você também lá na sua igreja, e a gente criticando um cara que na época tinha, né? Falei, um cara que pastoreia 500 mil pessoas. A gente pode muito, né? Me coloquei como se eu estivesse criticando também, mas eu não estava criticando, não. Mas eu acho que a gente tem dificuldade de aprender. Eu me lembro quando eu li isso do Jack Welch falando sobre aprender com o sucesso dos outros, isso abriu muito meus olhos, né? Porque às vezes a gente acha que aprender com o sucesso dos outros é copiar, né? O modelo dos outros. Não é nada a ver. Se inspirar. Se inspirar, conhecer, buscar criatividade, né? Eu acho que a gente tem um pouco de preconceito com isso. E saber meus limites, né? Eu vejo um cara fazendo algumas coisas, eu falo, eu não consigo. Vou admirar o cara, aplaudir o cara e valeu, cara. Eu me alegro só em saber que existe um ser humano que nem você. Eu não vou fazer isso. Bom, agora eu vou mais fundo, pode? Pode, claro. O que Deus está despertando o Anésio nesse tempo? Boa. Bom, você já tem uma igreja enorme.
Mas aí eu acho Tem que tamanho de igreja, sabe, sendo honesto com você, tamanho de igreja não conta. Eu sei, mas a gente podia dizer, bom, já tá bem, né? Tá tudo certo, né? O que Deus está despertando você? Sim, então eu vou falar de Anésio. Você já tem mais de 30 anos de ministério, né? Mas assim... Eu estou provocando você. Não, é porque eu me lembro daquele livro, tem naquele livro... Você percebeu, né, que eu estou te provocando. Eu adoro. Você sabe que você sabe que eu não nego... Assim, se você me provar um negócio, eu topo. Eu não tenho medo de falar nada. Você já vai pensando assim, daqui, sei lá, uns 10 anos, você vai se aposentar. Tem que despertar alguma coisa? Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Lendo o livro Avivamento da Rua Azusa, Frank Bartman, que é o narrador do livro, conta aquela experiência de Seymour e todo aquele movimento de Deus ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em 1906. E ele conta que uma das coisas que ele fez foi que ele chegou na casa dele, pegou os diplomas dele, que ele era teólogo, tal, um monte de coisa, ele queimou, porque ele falou, isso aqui não vale nada. Uau! Ele entendeu que ele precisava passar por esse tipo de quebrantamento na vida dele, sabe? Então é aí que eu te falei, o tamanho de igreja não diz nada, porque quando eu leio, por exemplo, Jonathan Edwards, por exemplo, que foi um grande avivalista lá de 1700 e pouco, 1756, 58, se não me engano, que trouxe um despertamento enorme nos Estados Unidos da América, chamado o primeiro grande avivamento dos Estados Unidos da América, né, que mexeu lá com as 12 ou 15 colônias lá dos Estados Unidos, que foi muito forte aquele movimento. Mais tarde teve consequências com George Whitefield, Charles Finney e tantos outros, né, mas Jonathan Edwards era o início de tudo. Quando eu vim descobrir que a congregação de Jonathan Edwards tinha 60 membros, eu sou pequeno diante daquele cara. Uau! Entendeu? Então não interessa o tamanho da congregação. Não interessa o tamanho de seguidores que você vai ter numa rede social, no YouTube, isso não significa nada. Quanta gente está te assistindo? Não significa nada. Verdade. O que significa é o que você vai dizer diante de Deus. Quem é você nu diante de Deus? Sem título, sem, sabe, você não é nada, você não é mais pastor, você não é mais, você não tem mais a casa que você tem, você não tem nada, você não tem salário, você não tem dinheiro, você não tem reserva, você não tem nada, você é nu. Quem é você nu diante de Deus? Então essa pergunta é muito interessante, porque aí até você não se conhece. Então você precisa ficar, quem sou eu mesmo, né? Quem sou eu, né? Então, esse chamado de Deus para estar perto dele, só por estar perto. Eu não estudo a Bíblia para encontrar o que eu vou pregar. Eu estudo porque eu quero estudar, eu amo a Deus, eu quero conhecê-lo mais. Depois de 30 anos. Mais de 30, né? 36. É claro que eu já tive vários momentos assim na minha vida, né? Como estou tendo agora, como tive. Como eu disse, eu nunca abandonei a Deus. A gente se acostuma. De vez em quando a gente se acostuma. A gente se acostuma com o ministério. Sim. A gente se acostuma... Com o jeito de pregar. Com o jeito de pregar, com a vida cristã. Se conhece tanto, você tem um arcabouço de livros aqui dentro da tua cabeça, você consegue sacar um sermão ali de 3 pontos rapidinho para fazer, né? Dá para improvisar, não é? Mas... Quem é você diante de Deus nu? Essa é uma boa pergunta. A minha pergunta é no sentido de que às vezes a gente já fez tanta coisa que aí começa a haver um declínio, assim, né? E a pergunta é, o que Deus está despertando o Anésio? Você não respondeu a minha pergunta, você está fugindo dela. Não fugi não, eu só não completei. Ah, tá bom. Na verdade eu me perdi enquanto eu estava falando. Fui mais honesto. Sim. Fui mais honesto. Mas... Por que você não concorda comigo? Que às vezes a pessoa faz tanto tempo a mesma coisa, que ela pode cair numa rotina, num costume, né? Vindo para cá... E eu vejo que você está vivendo um despertamento. Eu fiz 2 coisas quando eu vim para cá. Eu ouvi um debate, uma entrevista rápida com Walter Longo. Walter Longo é um publicitário e um CEO, um cara muito inteligente aqui do Brasil, muito interessante ele, de 10 minutos ou 12 minutos. E a hora que terminou, eu coloquei adoração e vim cantando para cá. E Walter Longo ali, ele disse o seguinte, eu vi isso agora, antes de vir para cá.
ele falava que algumas empresas começaram a decadência não porque fizeram algo errado, mas porque fizeram o que deu certo por muito mais tempo do que deveria. Então, às vezes, a gente se acomoda no certo. Às vezes, nós nos acomodamos no bem bom. Às vezes, nós nos acomodamos porque está dando tudo certo. A igreja está crescendo, o povo está gostando, os cultos estão gostando. Estou falando nós como pastores, né? E aí, cada um traduz aí para o seu mundo, né? Então, vou continuar fazendo isso aqui, do jeito que está. E aí você entra num marasmo, você entra num piloto automático. O que Deus está fazendo comigo? Me tirando do piloto automático, entendeu? Isso começou em janeiro, na verdade. Antes de você continuar, você está dizendo, pelo que eu entendi, que time que está vencendo se mexe. Foi essa frase dele. Rapaz, preciso te mandar esse link dele. Então me manda. Ele usou essa expressão. Mas é isso que você ouviu ele? Não, porque essa expressão dele. Ele falou porque assim, a gente fala, né? Time que está vencendo não se mexe. Ele coloca duas coisas. Uma que ele fala de o que é CEO, que é... ele dá uma definição lá para CEO, que é um cara com entusiasmo e tal. E ele falou, segunda coisa que a gente precisa entender, que time que está ganhando se mexe sim. Né? É isso. É isso aí. Então, essa é a frase, é interessante. Pode continuar, então, só para entender. Né? Mas continuando aqui. Na verdade, é assim, eu tenho um período de reflexão, muito perto do meu aniversário, 3 de outubro, anota aí meu aniversário. Né? Eu fiz uma reflexão pessoal, sempre faço essa autoanálise, né? E ali em outubro eu tive algumas experiências pessoais, boas e ruins, muito pessoais minhas, que me fizeram dar uma acordada. Continuei acordado até o final do ano, mais ou menos. Janeiro eu percebi que era um chamado para um jejum, né? Que Deus me chamava para isso. E eu estou sendo honesto com você, não é jejum de comida, não é jejum de deixar de comer, porque para mim, vou abrir um parênteses muito pequeno aqui, tá? Muito pequeno. Eu acho que a gente erra muito nesse sentido, porque o pessoal fica por aí passando fome e não fizeram jejum. Fizeram regime, não jejum. Porque se você não está tendo tempo com Deus, Deus não quer sacrifício. É jejum intermitente, né? É jejum intermitente. Virou na moda agora. Então isso aí é para a saúde. Faça isso que é bom para a saúde. Tá? Coma menos, tal. Faça jejum mesmo de comida. É bom para a saúde. Mas não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com você estar aos pés do Senhor. Se você não separou um tempo para estar aos pés do Senhor, não adianta nada. Né? Então... eu percebi que Deus me chamava para isso. Então, eu dei uma diminuída. Exatamente em quê? No meu tempo de série, por exemplo, de notícias, eu gostava muito de estar inteirado em notícias, informação. Eu diminuí meu volume de informação. Eu estava confundindo informação com conhecimento, que eu sou ávido por conhecimento. Mas eu estava confundindo informação com conhecimento. Estava enchendo a cabeça de informação só. E aí eu comecei a me dedicar a áreas que eu queria crescer. Ainda que fossem áreas que não tem nada a ver com... Vou dar um exemplo. Eu queria crescer numa área de conhecimento de história antiga de um determinado povo. Eu fui estudar, entendeu? Mas dediquei um tempo bom para aquilo. Foi bom. Então eu percebi que eu comecei a edificar algumas coisas de muito mais valor na minha vida. Aumentei meu tempo de leitura bíblica, aumentei o meu tempo de meditação, é um tempo pessoal meu, com Deus aumentei esse tempo. É uma coisa muito particular, é muito meu. Nem minha esposa, nem meus filhos notam, é coisa minha, está dentro da minha cabeça, sou eu que estou assim, Sim. Naquele momento com Deus. Então... eu acho que estava me preparando para um tempo que eu acho que eu estou vivendo hoje. Então é um tempo muito gostoso. Minha vida, igreja, está tudo tão bom. Mas não quero me acomodar no bem bom, não. Pergunta rápida. Você acha que nós brasileiros queremos viver o extraordinário antes de viver o básico? Acho. O brasileiro gosta de festa. O brasileiro gosta de rojão e de ocasiões muito rápidas. Né? O básico não é bom. Ele não gosta de métodos, o brasileiro. O brasileiro é mais preguiçoso, né? Nós temos que vencer preguiça. A gente gosta de auê, de carnaval. Carnaval, pessoal, não estou falando de carnaval, entendeu? Eu estou falando de auê. Então a gente gosta de cultão, mas a gente não gosta de gerar o culto, né?
Gerar o cultão, né? Quando que a gente gera o culto? Que é oração, busca com Deus, comunhão com a palavra, confissão de pecados. O que adianta ter um sonzão lá na frente e depois os músicos estão brigando um com o outro, um com ciúme do outro, um com inveja do outro? O que adiantou? Não adiantou nada, entendeu? É isso que você chamou lá atrás de normal, né? A gente tem que ter uma vida normal, né? Normal é na norma de Deus, né? E a norma de Deus, ele sobe a régua, né? A norma de Deus, não é o comum. Como é que está todo mundo por aí fazendo? Você acha que a igreja brasileira é enamorada, apaixonada por performance e pouco por caráter? Vamos falar isso de outra maneira, igualzinho? O avivamento no Brasil tem 17 mil quilômetros de extensão e 17 centímetros de profundidade, né? Entendeu? É raso demais. O que a gente chama de avivamento no Brasil são eventos, são shows, é lotar um estádio, é chamar um monte de músico para tocar e cantar e o povo passar horas cantando. Chamam isso de avivamento. Eu acho que são cultos legais, só isso. Não me empolgo com essas coisas, para mim isso é chantilly. Chantilly é aquele negócio, é cheio, aperta para você ver. Não tem nada. Não tem essência, não tem estrutura. Mas você acha que a gente está mais preocupado com dons do que com caráter? Eu posso até usar o que parece que eu estou ajudando contra mim, né? Porque a comunidade onde eu passo, chama-se carisma, né? Carisma, de onde vem a palavra dons. É verdade. Mas o pessoal está mais preocupado, sim, com carisma do que com caráter. E eu acho que a gente precisa rever essas questões. Porque o caráter é uma coisa sólida. Domingo agora eu perguntava para a igreja, Deus pode confiar em você? Algo que Ele vai fazer? Por exemplo, Deus pode confiar milhões nas suas mãos, milhões eu estou dizendo, estou falando de dinheiro assim que é absurdamente grande nas suas mãos, e você não mudar o seu padrão de vida, manter o seu padrão de vida do mesmo jeito que você está hoje e fazer doações, Ele pode confiar, entendeu? É aí que a gente tem que ver até onde está o nosso caráter. Igual um pastor, uma vez, ele era muito ávido por dinheiro. Era um defeito do caráter daquele irmão. E ele me criticou porque eu tinha um carro simples. E ele falou, né, se eu tivesse uma igreja do tamanho da tua lá, eu já estava com uma Mercedes aí e tal. Aí eu respondi para ele, falei, pode ser por isso que Deus ainda não te deu uma igreja desse tamanho. Meu Deus. Né? Porque o caráter dele não está preparado para, mesmo tendo bastante, não é errado crescer, gente, não é errado prosperar. Entendeu? Não é errado, o generoso prosperará, a bênção do Senhor prospera, tudo quanto fizer, diz prosperará. Não é nem da Bíblia, é Clauspiragine. Não, Salmo primeiro. Eu sei. Eu falei, mas isso lembra Clauspiragine, né? Mas eu acredito que Deus nos faz prosperar, mas dá pra gente prosperar e continuar a ser simples? Entendeu? Dá pra gente, Deus confiar na gente isso? Deus pode confiar uma igreja grande nas suas mãos, Deus pode confiar um grande negócio nas suas mãos, Deus pode... Então, é aí que a gente vê qual é a força do teu caráter. Não importa o tamanho de uma corrente, se no meio dela tem um gomo fraco. A corrente sempre... A força de uma corrente é proporcional ao gomo mais fraco dela. Lembra da mitologia do calcanhar de Aquiles? Né? As mitologias gregas são muito boas, são estranhas para nós ocidentais, mas elas são muito boas. O filho seria completamente protegido se a mãe o mergulhasse num determinado rio, né? Então ela pega a criança, mergulha no rio, só que ela segura no calcanhar dele. Então aquela parte não molhou dentro das águas daquele rio. Então isso mostra que aquela parte dele era frágil. E é bem ali que ele toma uma flechada, cai, e é assim que ele é derrotado. Então qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é o ponto mais fraco da sua corrente? É aí que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que o diabo anda ao derredor. Por que ao derredor? Ele está querendo saber qual é o ponto mais fraco. Porque a gente não mostra o nosso ponto mais fraco. Nosso ponto mais fraco a gente esconde. E a gente não tem que esconder. A gente tem que mostrá-lo para Deus. E aí vem o arrependimento. Deus, esse cara sou eu. Né? A gente tem que cantar para Deus, esse cara sou eu. Mas essa do Deus. Diabo está ao redor para procurar o seu... Mas é isso. Ele buscando a quem possa tragar. Ele quer tirar você do grupo da manada para ele te atacar, ou, como eu digo, buscando aqui o seu ponto fraco, onde ele pode te atacar.
né? Eu me lembrei do meu pai agora. Meu pai, eu ligava para ele às vezes reclamando de algumas coisas e tal, e meu pai sempre falava assim para mim: filho, tal área é seu calcanhar de Aquiles. Ele falou tantas vezes que acho que ele fortaleceu o meu calcanhar de Aquiles. De tanto que ele falava, eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Eles falaram: o seu problema é isso. Mas na verdade é só você sabe qual que é seu calcanhar, ou seus calcanhares. Nós temos muitas áreas falhas na vida da gente. E mas eu diria que a gente vai trabalhar com 3 ou 4 áreas que são o TNT, né? A dinamite, né? Sexo, poder, dinheiro. O livro de Apocalipse mostra, você sabe a minha interpretação conforto, de Apocalipse, sucesso, né? Eu gosto de interpretar o livro de Apocalipse muito para o nosso dia a dia, né? Sim. E ali mostra que as testemunhas de Jesus, elas foram mortas na praça, que espiritualmente se chama. Diz lá o texto, espiritualmente se chama Sodoma, Egito, e onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém. Sodoma a gente entende, toda a perversão sexual e não só isso, tá? Eu tenho um outro... Deixa eu ampliar. Um outro problema de Sodoma, que a gente sempre pensa em Sodoma com relação à área sexual. Eu tenho uma mensagem, se você quiser, o pessoal quiser ir procurar, pode procurar lá no YouTube da Carisma, escreva Sodoma, que é a única que eu preguei com esse título, Sodoma e Gomorra. Onde eu quero mostrar qual é o pecado de Sodoma. Porque Ezequiel diz que o pecado de Sodoma foi sua próspera tranquilidade. A prosperidade de Sodoma é que levou... A questão da perversão sexual em Sodoma foi consequência do pecado de Sodoma. Então a gente fica lidando com as laterais e esquece do âmago da coisa. Então era uma cidade opressora sobre as cidades vizinhas. Era uma cidade opressora sobre os pobres, por exemplo, que Deus fala do clamor deles ter chegado aos céus, entendeu? Então... a soberba, a arrogância, é esse pecado de Sodoma na vida da gente. Porque a perversão sexual, o cara que se julga o cara que pega todas as minas, tal, vamos falar bem aberto, ou a menina que se acha sensual e que gosta de seduzir, é uma pessoa que por detrás disso, dessa sensualidade toda, tem soberba, arrogância, não é? Complexo de... como é que chama? Aquele que olhou no rio e se apaixonou por ele mesmo. Narciso, né? Narcisista, né? Então, está aqui um pecado para a gente vencer. O outro que destrói as testemunhas de Deus é o Egito. E o Egito fala da riqueza, mas fala de poder também. Poder nas mãos, sucesso, né? Nação mais rica do mundo, né? A nação mais poderosa do mundo, o poder político, né? Poder político, aquele poder assim, eu posso fazer tudo que eu quero e acho que nunca vai ser pego, né? Então, gente assim, esses tipos de pecado é o que expõe a igreja em praça pública, né? São esses tipos de coisas. E o terceiro é Jerusalém, quando o Senhor foi crucificado, que aí eu acho que tem mais a ver com as questões religiosas, de heresia, de desvios e tudo mais, né? Essas coisas expõem a igreja, que é a testemunha de Jesus. Se a gente trouxer para o indivíduo, são esses pontos fracos que a gente tem que olhar na vida da gente. Falta de vida com Deus, orgulho e soberba, né? De eu sou rico, eu sou poderoso, eu posso fazer qualquer coisa. Interessante. Quer dizer, conforto, sucesso e poder, né? Que foi as tentações. Isso. Sexo, fama e dinheiro. Isso. Com as tentações. Eu fiz uma mensagem aqui um tempo atrás sobre as tentações matriciais, né? Tentações de Jesus, né? Conforto, né? Quando ele falou assim: se você me adorar, eu te primeiro transforma essas pedras em pães, você não precisa passar essa necessidade, né? Você é filho de Deus, porque ele está passando necessidade. Você podia ter todo o conforto que você quisesse, né? Eu acho que isso é um perigo. Mas a gente vai indo para o final já, né? Que já passou voando aqui o nosso tempo. Eu ia fazer um monte de pergunta aqui, mas vamos manter na 1h15, tá bom? Quais são as suas considerações finais aqui para os líderes aqui que estão ouvindo a gente? O que você sente aí no seu coração de ministrar? Deixa você à vontade agora. Vamos lá. Vai ter tempo com Deus. Chega para Deus e fica nu diante dele. Confessa seus pecados para ele. Tem uma lista. Aliás, esses dias eu cheguei para a igreja, né? Final do culto. O famoso apelo, né? Eu vou fazer um apelo aqui para você.
você vai confessar um pecado para Deus. Eu falei, um só? Você tem um monte aí. Tenho certeza que você tem uma lista aí. Aí você vai confessar um pecado para Deus. Mas esse um é para mudar. É com arrependimento no coração. Então, muda área por área. Não tenta mudar tudo de uma vez. Uma área por área na vida. Muda. E crie novos hábitos. Tire esses hábitos tóxicos ou os hábitos que estão te enfraquecendo. Substitua-os por novos hábitos. Hábitos que vão te edificar, que vão crescer, que vão te trazer não só coisas com Deus, mas também conhecimento. Eu, por exemplo, troquei o meu lazer de assistir uma série pelo meu lazer, olha, lazer por lazer, de estudar história. Sim. Entendeu? Pelo menos eu estou fazendo uma coisa produtiva. Uma coisa que vai me dar a base, porque eu gosto de história, é lazer para mim. Rapaz, no meu dia de folga, eu estou lá estudando história antiga, eu sou fanático por história antiga, entendeu? E amo estudar questões socioculturais, econômicas, porque nações sumiram, voltaram, apareceram, adoro essas coisas. Mas fiz isso como lazer, só substituir um lazer que não estava me produzindo nada por um lazer que me produz alguma coisa, já ajudou bastante. Então fica aqui minha recomendação, vai ter um tempo maior com Deus e vai ter esse avivamento metodista, né? Ore todos os dias, estude a Bíblia todos os dias, tenha um tempo de adoração todos os dias, com ou sem vontade, com ou sem sentimento, mas faça. Do mesmo jeito que você come comida todos os dias, você também precisa alimentar o seu espírito todos os dias. É isso. E o resto, deixa Deus fazer algo novo na tua vida. Amém. Gente, está chegando no final aqui. Eu tenho certeza que Deus falou com você, que Deus tocou teu coração. Não esquece de compartilhar, não esquece de você enviar para todo mundo que você conhece, que eu tenho alguém que está precisando ouvir essa palavra hoje. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado, bom demais. Obrigado. Obrigado, Klaus. Obrigado, Kyrios, né? Esse povo querido aqui, essa igreja querida. Obrigado, Klaus. A gente ama você, ama Carisma também. Uma igreja muito querida para nós, você sabe disso, né? Obrigado. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, semana abençoada e tudo quanto fizer, prosperará.